Bom dia, amados. A paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que nos reunimos no nome do Senhor Jesus para celebrarmos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nesta manhã. Iniciaremos a nossa celebração com a oração de gratidão. Mas antes eu quero ler o Salmo de número 84. Como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lugar e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará no lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o Rei, nosso escudo. Mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te glorificamos nesta manhã, Senhor. Te agradecemos, Pai Santo, por mais uma semana que terminou e aonde as suas misericórdias se renovaram nas nossas vidas todos os dias. E te louvamos e te agradecemos também por mais uma semana que se inicia. Este é o primeiro dia da semana, aonde, Pai Santo, a sua misericórdia se renovou, aonde o Senhor nos deu o fôlego de vida, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, para te louvar, para te exaltar e para te glorificar, Senhor. Te agradecemos, Pai Santo, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Deus. Te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. As misericórdias do Senhor estão se renovando todos os dias nas nossas vidas, ó Pai. Nós podemos contemplar sinais do Senhor sobre nossas vidas, ó Deus, mesmo diante das nossas debilidades, Pai Santo, podemos, Senhor, ver, provar da fidelidade do Senhor sobre nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque este é o amor do Senhor que é derramado sobre nós todos os dias, Pai Santo. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te agradecemos pela saúde, Senhor, que o Senhor tem nos dado, pela provisão do Senhor que tem chegado, Pai Santo, à nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e bendizemos o teu nome, Senhor, nesta manhã, Pai Santo. Em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz a todos. Eu quero iniciar essa oração intercessória com os irmãos, desejando um bom dia a todos, que todos possam aproveitar o seu domingo, a sua semana, se cuidando de quem a gente ama, mas lembrando que é um momento em que a oração e a intercessão ela é fundamental para a nossa caminhada em dias de incerteza, em dias em que a gente oscila em pensamentos, né? Somos bombardeados de diversas informações, muitas delas negativas, mas é na oração que a gente se conecta com o Pai, é na oração que a gente rasga o nosso coração, é na oração que a gente tem a oportunidade de expor o nosso coração de forma verdadeira, de forma com que a gente não guarde nada, não retenha nada e que a gente exponha tudo diante do nosso Pai. Portanto, eu quero convidar você nesse momento para a gente orar, fazer uma oração intercedendo pelos necessitados, pela igreja, pela liderança, por aqueles que estão trabalhando incansavelmente para salvar vidas nos hospitais, por todo aquele profissional que está na linha de frente. Enfim, é momento de nós falarmos com o Senhor e nos colocarmos diante de algumas situações. Vamos orar juntos? Pai, neste momento, como igreja, como filho, Pai, eu quero que o Senhor, nesta manhã, estenda suas mãos sobre nós. Estenda sua mão, Pai, sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, a nossa família. Que o Senhor, nesse momento, derrame a tua graça e a tua misericórdia sobre o teu povo. Eu te peço neste momento por todos aqueles que estão, Pai, acamados, por todos aqueles que estão em leitos de hospitais, por aqueles que estão em casa, Pai, acometidos por este vírus. Eu quero pedir em prol, Pai, daqueles que estão enfermos, determinadas doenças, aqueles que estão enfrentando em meio a tudo isso a batalha contra o câncer. Eu quero orar, Pai, pelas gestantes. Enfim, apresentamos a saúde, Pai, dos nossos irmãos diante do Senhor. Oro também por aqueles que têm trabalhado incansavelmente de noite para salvar vidas, para amenizar, para dar conforto a esses que estão doentes, Pai. Eu oro pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos atendentes de hospitais. Oro, Pai, por aqueles que têm trabalhado pela nossa segurança pública. Oro, Pai, por aqueles que têm trabalhado para nos servir, seja nos mercados, seja no transporte público. Senhor, cuida daqueles que não têm a opção de ficar em casa. Apresento diante do Senhor também as nossas crianças, Pai, que têm sido bombardeadas, seja ela por informações, seja ela por não poderem se socializar numa fase tão importante da vida. Eu peço que o Senhor cuide dos nossos pequeninos. Apresento também diante do Senhor a nossa igreja, Pai, a tua igreja.
Cuida, Senhor, da liderança, cuida da membresia, dai-nos revigor espiritual, que a gente não perca um só minuto a esperança, a fé, o contato com o Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar, nos direcionar, nos acalentar, nos trazer a paz que excede o nosso entendimento humano. Eu peço que o Senhor cuide, Pai, da liderança da Tua igreja nesse país, no mundo. Eu te peço que o Senhor, com a sua imensa e infinita sabedoria também, Pai, dê direção aos governos, Pai. Seja o nosso governo municipal, estadual, federal, a todos aqueles que estão em postos de liderança, que olhe com misericórdia, Pai, em prol do mais necessitado, do mais vulnerável. Em nome de Jesus, toca-nos, Pai. Que esta oração chegue diante do Senhor, que a nossa oração suba, Pai, ao seu altar, suba, Senhor, diante do teu trono, Pai, e que o Senhor esteja neste momento, em nome de Jesus, inclinado a ouvir a petição do seu povo, do seu filho, Pai. Em nome do teu amado filho que eu te peço, em nome de Jesus Cristo é que eu oro e que eu apresento, Pai, as nossas causas diante do Senhor. Que Deus te abençoe, que você aproveite o restante do culto e que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo
nós somos o Instituto Atos e estamos aqui para convidar você para participar da campanha Mais que Música, Mais que Arte, Mais Amor. Uma campanha que está arrecadando alimentos e já beneficiou centenas de famílias. Você pode fazer a sua doação sem sair de casa, acessando o link aqui na nossa descrição. Você vai fazer a aquisição da sua cesta básica. Esta empresa vai destinar a sua doação para o Instituto Atos e nós nos responsabilizamos em fazer chegar sua doação à família que mais precisa. Desde o início da pandemia, o Instituto Atos e os seus parceiros já ajudou muita gente, foram mais de 40 toneladas de alimentos, ajudando muitas famílias, mas há ainda muito por fazer. Está no DNA do nosso Instituto Atos reger o futuro de nossas crianças, mas para isso a gente precisa viabilizar o presente. É por isso que a gente precisa prestar mais atenção ao nosso redor e enxergar as necessidades. Há muitos brasileiros que estão sem emprego, sem renda e sem o pão à mesa. Junte-se a nós, vamos unir as nossas forças e beneficiar mais centenas de famílias. Compartilhe essa notícia nas suas redes sociais com seus amigos e vamos fazer essa campanha multiplicar. Contamos com você e se cuide. Então cuide-se, cuide dos outros e não espalhe o vírus. Aliás, tem uma coisa que a gente pode espalhar, é a solidariedade e o amor. Vem com a gente nessa campanha Mais que Música, Mais que Arte, Mais Amor. Vamos à palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 1 até o 9, que diz assim: Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava dos seus negócios. Certo dia foram-lhe contar que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: "O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo." O administrador pensou consigo: "E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como vou garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido." Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão e perguntou ao primeiro: "Quanto você deve ao meu patrão?" O homem respondeu: "Eu devo 100 tonéis de azeite." Então o administrador lhe disse: "Pegue depressa sua conta e mude para 50 tonéis." "E quanto você deve ao meu patrão?" perguntou ao segundo. "Bem, eu devo 100 cestos grandes de trigo," respondeu ele. E o administrador disse: "Tome a sua conta e mude para 80 cestos." O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição, diz Jesus. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Esta é uma história intrigante contada por Jesus e que eu penso que pode nos ajudar a compreender o tempo que nós estamos vivendo. Pense bem, a pandemia ela trouxe uma série de questionamentos sobre as coisas realmente importantes da vida. Quais são as coisas que têm valor? Quais são as coisas que de fato a gente deve se preocupar, investir nelas? E nós estamos vendo uma série de coisas difíceis, coisas a se lamentar. A pandemia trouxe muitas coisas ruins, dentre elas a gente poderia anotar aqui o aumento de pessoas doentes, quantas pessoas adoecidas, quantas pessoas sofrendo,
O aumento também do número de mortos, de óbitos. Neste momento são aos milhares diariamente. A pandemia também trouxe o aumento do número de desempregados, de falências, de pessoas sem renda. A pandemia também trouxe o aumento da violência doméstica. Muitas mulheres sofrendo violência, muitas crianças, os mais fracos da sociedade sofrendo violência. E a pandemia também trouxe o aumento do isolamento social, trazendo os reflexos psicológicos das pessoas. Portanto, há um quase sem número de coisas que a gente poderia listar que a pandemia trouxe, e trouxe de forma ruim. Mas nós precisamos buscar nesse momento, extrair deste momento tão difícil alguma coisa para o nosso ensino. Alguma coisa que nos ensine, e nós precisamos nos voltar à palavra de Deus, porque a lista de coisas ruins é quase interminável, mas a vida na pandemia também mostrou, ou revelou, ou descortinou algumas coisas às quais a gente deve prestar atenção. Dentre elas o que de fato são as coisas realmente importantes da vida. O que de fato são os valores últimos aos quais a gente deve prestar atenção? Pensa bem, é o dinheiro? O dinheiro, claro, é bom e é necessário, mas o dinheiro tem resolvido todos os problemas das pessoas nesse momento? Seria o poder? Será que o fato de uma pessoa ter muito poder, ela se livra da doença ou da própria morte? Ou a gente tem visto a morte tanto de pessoas simples quanto de pessoas poderosas? Será o prestígio? Será que só morrem pessoas desconhecidas ou morrem artistas, celebridades? Será que essas coisas são as coisas mais importantes da vida? Quando a gente se volta para a palavra de Deus, especialmente essa parábola contada por Jesus, a gente vê uma parábola intrigante no capítulo 16 de Lucas. Jesus conta a história de um homem que era administrador de um outro homem muito rico. E esse administrador estava fazendo desonestidades e é descoberto pelo patrão. E quando ele é descoberto, ele sabe que a sua demissão é iminente. Então, o que ele faz? Ele é chamado a prestar contas, e quando presta contas, é confirmado o problema. Então, o que ele faz? Ele sabe que vai ser demitido. Então, ele procura os devedores do seu senhor e começa a fazer uma negociação. Diz assim: quanto você deve para o meu patrão? Um diz: olha, eu devo tantos tonéis de azeite, 100, por exemplo. Ele falou: marca aí que é 50, sou eu que administro, então marca aí que é 50 e está tudo certo. O outro procura um outro e fala: quanto que você deve? Eu devo trigo, que eu comprei, peguei emprestado, não paguei ainda. Então era quanto? Eram 100, marca 80 aí. E este homem fez amizades com a vizinhança e com os devedores do seu patrão. E por que ele fez isso? Ele sabia que a sua demissão era iminente, então ele quis investir em relacionamentos, em confiança, em amizade, porque ele sabia que ia precisar disso, e isso tinha um valor muito maior do que as próprias mercadorias, do que os bens materiais. Esta intrigante passagem, ela é cheia de ensinamentos para nós. Eu penso que aqui a gente tem ensinamentos de que as coisas materiais, elas têm algum valor, mas elas não se podem comparar com as coisas de natureza espiritual. E quais são as coisas de natureza espirituais que a gente poderia prestar mais atenção? São as coisas que na maioria das vezes a gente não pega, não são materiais, mas elas têm um valor para além dessa vida. Então, a gente poderia olhar para algumas coisas que são reveladas nesse texto como as principais riquezas da vida. E eu gostaria de falar de algumas delas aqui para você e eu refletirmos se nós estamos nessa direção. A primeira das grandes riquezas da vida se chama tempo. O tempo é uma dádiva de Deus para o homem. O tempo é aquilo que normalmente a gente só se dá conta que perde quando a gente não tem mais. E há muitos pecados associados ao tempo,
Por exemplo, nessa pandemia, nós estamos diante da necessidade de usar o tempo de um modo diferente como a gente vinha usando. Há alguns pecados que a gente precisa prestar atenção, um deles é a preguiça. A preguiça é um péssimo uso do tempo. Não existe passar o tempo. O que existe é usar adequadamente o tempo. Além da preguiça, a gente poderia citar outras coisas, por exemplo, a preguiça é você fazer as coisas devagar ou mal feitas, mas tem o ócio também, que é aquele desejo de não fazer nada, praticamente não fazer nada em nenhum momento. Isso é um péssimo uso do tempo. A gente poderia olhar também para a prostituição do nosso tempo, a gente usando o tempo para coisas que não são adequadas. A verdade é que a gente só presta atenção no valor do tempo quando a gente não tem mais. Quando o tempo já se foi, a gente só dá conta do valor do tempo, que ele é uma riqueza, quando a vida já passou, quando a idade já passou. E a Bíblia ensina em Efésios 5 que nós devemos remir o tempo, resgatar o tempo da sua inutilidade. Todo mundo, antes da pandemia, dizia que não tinha tempo. Agora a gente tem tempo. E o que é que a gente está fazendo com o nosso tempo? O tempo é um valor eterno. O homem da parábola, ele soube muito bem utilizar o tempo que lhe cabia. Ele sabia que ele ia ser demitido. E como ele sabia que ia ser demitido, ele usou bem o tempo para conseguir amigos e para conseguir confiança. Porque na hora que ele estivesse na rua da amargura, a amizade e a confiança ia valer mais do que qualquer coisa. O tempo é uma riqueza e devemos usá-lo para a glória de Deus, para o bem das pessoas e para o nosso bem. Mas há uma segunda riqueza. A segunda riqueza se chama corpo. Isso mesmo, corpo humano. Essa pandemia também mostrou o quanto o corpo é algo importante. A Bíblia ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo, por isso a gente deve cuidar dele. E a Bíblia também ensina que o nosso corpo vai ser ressuscitado e vai ser glorificado, portanto o corpo é importante para Deus. Por isso que Deus proíbe, por exemplo, o adultério. É por isso que Deus proíbe o assassinato. É por isso que Deus proíbe a embriaguez. Preste atenção, e é por isso que Deus enfatiza o bom uso do sono. A Bíblia Sagrada fala disso. O trabalho de forma regulada, correta. Todas essas coisas são cuidados com aquilo que Deus nos deu e que tem um valor absoluto, que é o nosso corpo. Esse corpo nessa vida e o corpo que será ressuscitado. Então, nesse momento, preste atenção como o corpo é uma riqueza. Lavar as mãos, usar a máscara, não aglomerar, pode ser a diferença entre a morte e a vida. Por quê? Porque o corpo é importante. O homem da parábola, o administrador infiel, ele soube usar, inclusive, as fraquezas do seu corpo em seu benefício. Ele chega a dizer assim, olha, eu estou com medo porque eu não tenho coragem para trabalhar no trabalho duro e eu também sou muito orgulhoso para pedir esmolas. Então, eu vou procurar formar amizades. Olha a inteligência do uso do corpo, usando o corpo corretamente. Nosso corpo é uma riqueza e nós devemos usá-lo para a glória de Deus e para o nosso bem. A terceira riqueza que nós temos com valor eterno se chama recursos, ou dinheiro propriamente dito. A pandemia mostrou, inclusive, que esse recurso ele precisa ser bem utilizado, porque é um recurso também relativo agora, mas que ele pode ser utilizado para negociar riquezas eternas. Preste atenção que em alguns momentos dessa pandemia, ter dinheiro, ou seja, usar o dinheiro para si apenas, não adiantou. Há muitas pessoas que tinham dinheiro, mas em algum momento houve o risco de não ter alimentos. Há muitas pessoas que tinham bastante dinheiro, mas em algum momento houve o risco de faltar medicamentos, inclusive agora está acontecendo. Em alguns momentos, em algumas cidades, há pessoas que tinham muito dinheiro,
mas não tinha UTI disponível para elas comprarem o serviço. Então nós podemos agora ver que as palavras de Jesus são muito reais. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De que adianta você acumular dinheiro, acumular bens materiais para muito mais do que a sua necessidade e perder a alma, perder o afeto, perder as amizades, perder as coisas que têm valores espirituais? De que adianta? O homem dessa parábola, ele soube usar o dinheiro de forma adequada. Veja que ele deu desconto aos devedores do seu patrão. É claro que tem um questionamento moral aí, porque o dinheiro não era exatamente dele, mas ele soube se utilizar mesmo na sua imoralidade. Ele soube distinguir o que é material e o que é passageiro do que é imaterial e é eterno. Ele utilizou o dinheiro para se valer das amizades e da confiança das outras pessoas. Um homem astuto, inteligente nesse sentido. Portanto, o dinheiro é algo que a gente precisa usar para o bem das pessoas, para o nosso bem e para a glória de Deus. E a gente precisa usar adequadamente. A quarta riqueza que nós precisamos prestar atenção se chama dons. O que são dons? São habilidades com as quais o Criador nos deu e a gente as desenvolve. É aquilo que a gente consegue fazer bem feito, é aquilo que a gente tem uma inclinação para fazer. Inclusive dizem que a mãe da criatividade é a necessidade. Nesses tempos de pandemia, quanta gente ficou em necessidade, quanta gente perdeu o seu emprego, quanta gente perdeu dinheiro, quanta gente perdeu sustento. E diante dessa necessidade, começou-se a aprender coisas que nunca se imaginou que se podia fazer. Olhe para alguns professores, como os professores tiveram que aprender a lidar com a tecnologia, com ferramentas como o Zoom. Pessoas, inclusive, de 60 anos, 65, que diziam assim, jamais eu vou aprender isso, mas diante da necessidade aprenderam. Olha quantos negócios estão sendo reinventados. Gente que não sabia vender, aprendeu a vender, aprendeu a dar publicidade pelos meios digitais. A necessidade força a gente à criatividade. Olha quantas carreiras. Teve gente que mudou de carreira, reinventou. Teve gente que criou novos serviços, novos produtos. Por quê? Porque a necessidade gerou esse impulso e isso deu vazão à criatividade. Os dons que Deus nos deu, os dons que a gente pode chamar de naturais ou os espirituais, que são todos dons da graça de Deus, são riquezas que a gente deve preservar e deve utilizá-los. O homem da parábola soube bem alocar as suas habilidades. Ele sabia, por exemplo, que ele não tinha muita força física. Ele sabia que não tinha muito jeito para pedir as coisas para as pessoas, mas ele usou um dom que ele tinha, a habilidade de negociar, a habilidade de conquistar pessoas, conquistar amizade, conquistar confiança. Os dons naturais e espirituais são uma riqueza que nós devemos não só preservar, mas usá-los para o bem das pessoas, para o nosso bem e para a glória de Deus. Eu caminho para a conclusão dessa mensagem de hoje. Diante das crueldades que nós estamos vendo, diante das muitas necessidades desse tempo de pandemia, nós precisamos ouvir a voz de Jesus dizendo para nós: preste atenção nas coisas que são eternas. Utilize as riquezas desse mundo para vocês angariarem as coisas que vão passar deste mundo para o mundo que está vindo, a nova criação de Deus. Então Jesus olha para essa parábola e para esse administrador infiel e ele conclui a história da seguinte forma: os filhos desse mundo, se referindo ao administrador infiel, são mais astutos que os filhos da luz. E isso a gente vê na nossa experiência diária. Quanta gente que nem é cristão,
mas tem usado melhor o seu tempo do que os cristãos. Tem gente que não tem perdido tanto tempo nas redes sociais. Tem gente que tem procurado ler, melhorar, estudar, conhecer a Bíblia como nunca, porque agora há um pouco mais de tempo. Tem gente utilizando bem o tempo, e Jesus disse: há muitos filhos deste mundo que são mais prudentes. Tem muita gente usando melhor o corpo, cuidando, comendo adequadamente, dormindo adequadamente, fazendo as coisas adequadamente, não se entregando à embriaguez, a nada disso. Isso é uma riqueza. Isso é uma riqueza porque o corpo também é importante. Tem gente utilizando bem, por exemplo, o dinheiro, sendo generoso, participando de organizações, entregando os seus dízimos nesse momento de muita necessidade para as comunidades de fé, visitando locais carentes como as favelas e ajudando de alguma forma, pagando a empregada mesmo quando ela não pode vir trabalhar. Isso é uma riqueza, isso é investir em coisas eternas, o uso correto da riqueza e dos dons. Tem gente se utilizando bem, inclusive, dos dons. Alguns nem são cristãos, mas tem gente que, por exemplo, como a Central Única da Favela, assistindo às favelas, tem gente dando oportunidade, aproveitando para dar oportunidade para as crianças carentes, e alguns deles nem são cristãos. E por quê? Porque os filhos deste mundo às vezes são mais prudentes que os filhos da luz. Mas é hora dos filhos da luz mostrarem o seu valor, mostrarem que não estão presos às coisas passageiras dessa vida, que eles estão de olho nas riquezas que são eternas. São aqueles que ouvem as palavras de Jesus. E Jesus conclui então, revelando a principal lição para a vida. Qual é a principal lição de Jesus nesse episódio? Usem a riqueza deste mundo, ou seja, as coisas desse mundo, para fazer amigos, para conquistar pessoas, porque pessoas são muito mais importantes que coisas. E por quê? Ora, porque pessoas são eternas. Nós vamos ressuscitar. Alguns vão ressuscitar para a glória eterna e para a comunhão eterna com Deus. E outros também vão ressuscitar, infelizmente, para a separação de Deus, porque não ouviram, não atenderam o convite de Jesus Cristo, Filho de Deus. Os relacionamentos são eternos. Ou nós teremos relacionamentos que vão entrar para a eternidade com Deus e com as pessoas salvas desse mundo, ou então nós vamos amargurar o eterno egoísmo, separados de Deus. A minha oração é que você não deixe de prestar atenção nas verdadeiras riquezas da vida, que você não se engane, procure usar melhor o seu tempo, invista em coisas que melhorem você como ser humano, como cristão. Faça da Bíblia Sagrada o seu alimento diário, faça do devocional o seu alimento diário, use melhor o seu tempo, não dê vazão à preguiça, não dê vazão às coisas que você passa o dia e você nem viu. Use melhor o seu tempo, use melhor o seu corpo, cuide, não coma exageradamente, tome os remédios adequados, não confie em fake news, não fique se automedicando, cuide do seu corpo. O seu corpo é importante, tanto é importante que Deus vai ressuscitá-lo. Cuide também para que as riquezas que você tiver, mesmo que elas sejam poucas, elas sejam bem administradas, elas sejam usadas para aquelas coisas que são eternas. Utilize bem o seu dinheiro de forma que ele não seja o seu senhor, mas seja o seu servo. Invista para conquistar as pessoas, a confiança, a lealdade. Invista nos seus dons, principalmente nesse momento que tem muita gente precisando. O que é que você pode fazer para aliviar o sofrimento das pessoas? Você pode ir a um bairro necessitado, a uma comunidade carente, a uma favela. Você pode ajudar pessoas de idade. Você pode fazer contatos através dos vídeos com pessoas que estão isoladas. Use os seus dons. O que é que você sabe fazer? Se reinvente nesse tempo difícil da pandemia.
Há muitas necessidades para serem supridas. Há muitas pessoas sofrendo que precisam de você e de mim. Nós vamos ser as mãos de Deus e a presença de Deus para essas pessoas nesse tempo de tanto sofrimento. Não vamos deixar que essa verdade que dita por Jesus se torne verdade na nossa vida, que os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz. Vamos mostrar o nosso valor como os filhos da luz. Vamos ser luz no ambiente de trevas. Vamos ser como uma cidade edificada num monte que não tem como escondê-la. Vamos ser agentes da justiça. Vamos agir com generosidade, com solidariedade. Vamos agir com perdão. Vamos agir com ajuda. Vamos levantar as pessoas. Vamos levantar o ânimo das pessoas. Vamos orar pela cura delas. Vamos ser instrumentos de Deus para o mundo. Por quê? Porque essa é a verdadeira riqueza da vida. E é assim que Deus quer que nós usamos a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos, o nosso corpo e os nossos dons. A minha oração é que essa mensagem entre no seu coração. Que o Espírito Santo, aquele que gera vida eterna em nós, traga um calor, uma necessidade, um desejo de servir para o seu bem, para a sua alegria, para a sua realização, para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Amém. Muito bem, nós estamos chegando ao final dessa celebração, dessa manhã de domingo, e eu espero que você tenha participado e não só assistido dessa celebração online. Eu espero que você tenha vibrado com os louvores e adorado a Deus. Eu espero que você tenha orado juntos, agradecendo a Deus sobre todas as fontes das coisas boas que Ele é e faz chegar até nós. Eu espero que você tenha intercedido por você, pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que estão em necessidade. Eu espero que você tenha contribuído com as suas ofertas, com os seus recursos, porque isso mais do que nunca é uma necessidade nesse momento. Eu espero que você inclusive tenha ouvido a palavra de Deus atentamente e deixado que o Espírito Santo levasse para dentro de você, gerando transformação e poder espiritual. E eu espero que você se torne um agente de Deus cada vez mais ativo nesse mundo, usando o seu tempo corretamente, usando o seu corpo para a glória de Deus e cuidando dele, usando os seus recursos, a quantidade que você tiver, para criar riqueza espiritual e utilizando os seus dons, servindo as pessoas e servindo a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça a sua luz resplandecer sobre você e te dê a paz.
Que a graça de Jesus esteja sobre você, sobre a sua família, que o amor de Deus, este amor insondável, seja derramado sobre você e que o Espírito Santo gere unidade entre você e o corpo de Cristo e todas as outras pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões.